A paz de Cristo esteja com todos. Amém, meus irmãos. Amém, amém, amém. Você que está na sua casa, na sua residência. Estamos numa noite atípica, né? Uma noite de verão, mas uma noite de chuvas. Inclusive, estamos aí com uma frequência um pouco abaixo, um pouco menor do que costumeiramente nós temos aos domingos. A gente deixa para a igreja, para aqueles que estão em casa. Se você não ofertou, se você não teve condições de chegar à igreja, queremos dizer que você pode contribuir para a obra missionária ao longo da semana, ligando para a nossa tesouraria, ou então fazendo um depósito, dizendo: este valor é para a obra missionária, né? É para a obra missionária. Acredito que até o final do culto a gente já dá uma parcial de quanto já temos aí de oferta, né, para a nossa campanha. O nosso alvo é de R$2.000. O nosso alvo a nível de Brasil é de R$18.000. É de 18 milhões de reais. É um valor que a gente entende que seja necessário para manter todos os missionários nos campos e ainda avançar em mais alguns projetos missionários. O testemunho que nós ouvimos hoje à noite, principalmente daquela ex-prostituta, vale a pena. Você sabe que vale a pena investir em missões. Vale a pena saber que o seu dinheiro, a sua contribuição está sendo usada para resgatar vida, para restaurar vidas para a glória do Senhor. Nós queremos, nesse momento, trazer para os amados irmãos uma reflexão nessa noite sobre só Jesus Cristo salva. É o que nós estaremos falando nessa noite, e nós vamos ler a divisa da nossa campanha de missões nacionais. Na verdade, vamos ler João capítulo 14, do verso 5 até o verso de número 7, e nós estaremos falando nessa noite sobre só Jesus Cristo salva. João capítulo 14, do verso 5 ao versículo de número 7. É o texto, acredito também que está sendo projetado, não sei se vai dar certo aí, né? Muito bem. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Quando o assunto é religião, preste atenção, quando o assunto é religião, existe uma tendência no momento, nesse mundo de hoje, nesse mundo moderno, quando o assunto é religião, a tendência de hoje é admitir que toda forma de religião é válida, que toda expressão de religião deve ser válida, deve ser reconhecida, desde que a pessoa se sinta bem. A cosmovisão, o entendimento das pessoas sobre a sua vida religiosa, sobre religião, é de que o seguinte: é que todas as formas de religião é válida, que toda forma de religião é salutar, que toda forma de religião deve ser aderida, deve ser observada. Observe que nós vivemos num mundo onde a palavra de moda dita pela grande mídia é sobre o sincretismo religioso. O importante é a ideia do sincretismo religioso. Pastor, o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é aquela tendência
de que grupos diferentes, eles se fundem para adorar a Deus. É aquele negócio, são várias religiões que elas se mesclam, que elas se fundem e elas são uma espécie de religião só. Ainda temos o ecumenismo, que é um pouquinho diferente. O ecumenismo prega que mesmo que as religiões elas permaneçam separadas, elas permaneçam com as suas diferenças, mas elas devem ser harmoniosas. É que as pessoas possam desfrutar de um mesmo culto, que as pessoas devem adorar a Deus. Tanto faz ser num terreiro de macumba, tanto faz ser numa igreja, tanto faz ser numa encruzilhada, tanto faz ser num ambiente, todo mundo em transe, mas o importante é essa união. Porque a palavra de moda hoje é juntar todo mundo, é não excluir ninguém, é colocar todo mundo no mesmo pacote. Você hoje pregar hoje que uma religião é certa, as pessoas dizem que isso é exclusivismo e que isso também é uma forma de preconceito. Então, as palavras de moda hoje é esta. A palavra de moda hoje é esta, é que se você pregar baseado na Bíblia contra uma determinada religião, você está sendo preconceituoso, você está sendo alguém exclusivista, alguém fatalista, alguém radical. Por quê? Porque a palavra de moda, a palavra aceitável, a palavra que é para não ferir ninguém, é colocar todo mundo no mesmo pacote, é dizer que todo mundo está certo. Um camarada que tem uma religião aonde de vez em quando aparece gente oferecendo sacrifícios de animais, em alguns casos até de pessoas, certos grupos religiosos que na noite alguém traz areia de cemitério, alguém traz restos mortais de uma determinada pessoa, arrancada ilegalmente de um cemitério, naquele momento é colocado como um ambiente de culto, um ambiente de celebração e de invocação a Deus. É o que está acontecendo, é o que acontece. Mas aí, será que tudo isso está certo? Será que o que vale mesmo em termos de religião é as pessoas se confraternizarem? É as pessoas estarem juntas, desfrutar disso, acreditar que tudo está certo? Esse discurso dito por Jesus Cristo aqui, com certeza se ele dissesse ao vivo, porque através da sua Bíblia ele está dizendo, se fosse dito hoje, se ele estivesse numa rua pregando o que ele pregou aqui, ele seria taxado de preconceituoso. Jesus, ele estava se despedindo dos seus discípulos, ele estava realizando a primeira ceia, estava realizando a última Páscoa, e ali ele conversando com seus discípulos, ele disse para os seus discípulos que eles não se preocupassem, não ficassem com seus corações perturbados, porque ele iria partir para o Pai. Ele iria preparar um lugar. Os discípulos ficaram muito sem entender. O Tomé, que era cheio de dúvidas, chegou e disse assim, Jesus, me diga uma coisa, como é que nós vamos saber do caminho, se nós não sabemos para onde é que o Senhor vai? Se a gente não sabe para onde é que o Senhor vai, como é que nós vamos saber caminho, coisa nenhuma? Aí Jesus aproveita aquela oportunidade, e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Imagine só um discurso desse, de Jesus sendo dito nos dias atuais. Você já percebeu por que é que tanta gente persegue a igreja? Por que é que tanta gente não gosta de crente? É porque é um discurso duro. O crente não prega, a verdadeira igreja não deve pregar um discurso doce, simplesmente para agradar as pessoas. Não, nós pregamos uma mensagem maravilhosa, de um Deus chamado Jesus, que é o Salvador, que morreu na cruz para perdoar os pecados dos homens. Não tem uma mensagem mais abrangente do que essa, não tem uma mensagem mais amorosa do que essa, porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha
a vida eterna. Então, se eu for observar por essa ótica, a mensagem do Evangelho é uma mensagem abrangente, mas, ao mesmo tempo, essa mensagem, ela é dura e ela chega a um ponto de ser exclusivista. Eu queria, olhando para esse texto, responder para vocês, por que é que só Jesus Cristo salva? Pastor, que petulância é esta? Que petulância é essa sua, dessa Bíblia, em provar, em afirmar que só Jesus Cristo salva? De onde é que o senhor tirou isso? Por que é que Jesus Cristo, quem era Jesus para dizer um negócio desse? Porque eu estou falando aqui nessa noite, mas é um texto bíblico. Se você ler João 14, verso 6, não tem para que você ser um teólogo para você explicar esse texto. Não tem para que você ser um grande intelectual da Bíblia, irmão Polastro, para você afirmar isso que eu estou afirmando. O próprio Senhor Jesus Cristo chegou e disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Jesus que diz isso. Quando Jesus ele cita isso, ele se intitula do único Salvador. É exclusivista a mensagem? É dura a mensagem? É. Agora ele disse: olha, eu sou o único Salvador. Quando ele disse que era o único Salvador, ele está dizendo que Maomé não é, ele está dizendo que Confúcio não é, ele está dizendo que o Siddhartha Gautama não é, ele está dizendo que Maria não é, ele está dizendo que João Batista não é, ele está dizendo que as obras não são salvação, ele não está dizendo que qualquer outra pessoa ou qualquer outro meio de salvação seja válido. Ele diz: eu sou a salvação. Só Jesus Cristo salva. Ele está dizendo isso. Aí você poderia fazer uma pergunta: mas pastor Wellington, por que Jesus Cristo afirmou uma mensagem tão dura dessa? Observando para o texto que nós vamos ler nessa noite, que já lemos nessa noite, ele responde. A primeira coisa que ele vai dizer o seguinte: ele diz, por que é que nós podemos afirmar que Jesus Cristo ele é um Salvador? Porque ele é, como eu citei aqui, porque ele é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Observe, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele não mostra o caminho. Eu não sei se vocês perceberam. Jesus não disse: gente, olha, o caminho para ir para o céu é esse aqui. Quando Paulo pregava no Novo Testamento, o grande bandeirante Paulo, o Paulo dizia: olha, o caminho é Jesus. O João Batista, lá no deserto, quando ele viu Jesus Cristo, ele olhou assim e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca você vai encontrar alguém dizendo para si. Aqui Jesus está dizendo: olha, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus, ele não mostra o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. E é interessante que ele vai usar o pronome eu, pessoal. O caminho da salvação é uma pessoa. Ele diz: sou eu. É um caminho pessoal. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho da salvação. O caminho da salvação é uma pessoa. Outra coisa sobre o caminho é que ele não diz assim: eu sou um dos caminhos. Não, ele disse: eu sou o caminho. Ele vai usar mais uma vez aqui vai usar aqui a ideia de ele é, o artigo definido masculino. Ou melhor, o caminho. Ele não vai citar: eu sou um caminho. Ele não vai usar aqui um artigo indefinido. Ele vai usar um artigo definido masculino: eu sou o caminho. É o Senhor Jesus Cristo dizendo isso. Primeiro, ele diz que é o caminho. Esse caminho, ele é pessoal, é ele o caminho. E também ele não vai dizer que ele é um dos caminhos. Eu sou o caminho para a salvação, mas Paulo também é. Eu sou o caminho da salvação, mas João Batista também é.
Eu sou o caminho da salvação, mas a fé de Abraão, o Abraão do Velho Testamento, ele também é a salvação. Ele não diz isso. Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou o único caminho que leva o homem para o céu. Então, a primeira coisa, a primeira grande verdade que faz de Jesus Cristo, que só ele ser a salvação, seu Salvador, é porque ele é o caminho. E tem mais, e esse caminho, ele é exclusivo. Não abre brecha para a gente admitir que uma outra pessoa, um outro ser, um outro meio possa salvar o homem de seus pecados. Esse discurso de Jesus é muito duro. Eu estar pregando esse sermão aqui, hoje, nesse mundo, em pleno século XXI, é duro. Porque as pessoas acham bom, rapaz, era tão bom que ele dissesse assim: rapaz, eu quero dizer que uma pessoa, aquelas pessoas lá da África, adorando árvores, que lá o pessoal tem uma religião chamada de animismo, que uma árvore pode ser um deus, que a chuva pode ser um deus, que a barata pode ser um deus. Lá na Índia, o hinduísmo, um dos principais deuses, dentre os milhões de deuses do hinduísta, a vaca é um deus, o rato é uma espécie de deus. Não abre brecha. Não tem esse negócio de dizer assim: pastor, então quer dizer que para ir para o céu, para ser crente, para ser salvo, tem de ser seguidor de Jesus? Sim. Quem está dizendo isso aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ou seja, o pecado havia fechado o caminho que dava acesso ao céu. O pecado havia afastado o homem de Deus. Jesus caminhando para a cruz, Jesus morrendo na cruz, Jesus dando a vida dele pela nossa, ele ressuscitou e disse: eu sou o caminho. Se você quiser ir de volta para Deus, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. O Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 4, no verso 11 e o verso 12, diz assim: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Olha o verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É o Lucas afirmando isso sobre Jesus Cristo. É o Lucas escrevendo esse texto sobre Jesus. Não há. Então, mais uma vez aqui, nós temos uma passagem bíblica confirmando isso. Vamos citar aqui uma aplicação, para ver se a gente deixa aqui ainda mais claro ainda. Vamos imaginar que o irmão Polastre chegou numa cidade lá pelo sul do Brasil, uma cidade grande, Polastre. Não sei se você já foi a São Paulo, mas vamos imaginar que você foi a São Paulo. Você chega em São Paulo, aí daqui a pouco você: rapaz, eu sou crente da Igreja Batista de Apodi, eu quero ir um culto aqui na Igreja Batista em São Paulo, a primeira Igreja Batista de São Paulo. Aí alguém chega para você e diz: ó, meu amigo, você faz o seguinte: eu vou aqui, vou lhe orientar o caminho. Primeiro você pega a esquerda, mais na frente você pega a direita, na frente vai dar uma praça, dessa praça você siga em frente, no primeiro sinal você dobra a esquerda, na frente você dobra a direita, você segue reto, na frente novamente você dobra a direita, na frente você vai ter a igreja. Na primeira curva que você for virar, você já começa a se confundir, aí você não sabe mais onde é que fica. Aí, nessa mesma cidade, chegou alguém para você e disse: você quer ir para onde? Não, eu quero ir para a primeira igreja batista aqui em São Paulo. Aí o cabelo: rapaz, pô, então vem comigo, eu vou levar você lá, eu vou pegar você pelo braço e vou colocar você na frente da igreja batista. Então, foi isso que Jesus ele fez com cada um de nós. Ele não mandou recado, ele não disse que o caminho era fulano de tal, ele disse: eu sou o caminho, eu vou pegar você e vou levar você para Deus, eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar para levar você de volta para Deus. Foi o que Jesus ele fez. E só eu posso levar você de volta para Deus, porque eu sou o próprio Deus encarnado.
eu sou o Deus encarnado. Eu sou o próprio Deus Todo-Poderoso, que não tenho nenhum pecado, mas vou morrer como o pior de todos os pecadores, para perdoar os seus pecados, para perdoar suas dívidas e dar a você a salvação. Mais uma vez afirmando, só Jesus Cristo salva. Só Ele é o caminho, não tem outro caminho. Fora, já disse alguém que fora Jesus, o restante é vereda. Jesus é o caminho, tirando disso, é vereda. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Dando sequência, defender aqui esse tema, só Jesus Cristo salva. Por que aqui só Ele salva? Porque Ele é o único caminho. A segunda razão, porque Jesus, só Ele salva, porque Ele é a única verdade. O texto vai dizer, não sei se dá para vocês projetarem aí, vamos pregar quase só em cima desse texto, por favor. Ele vai dizer, eu sou o caminho, pode colocar. Aí ele vai dizer, a verdade. É a segunda afirmação que ele vai fazer. Ele disse, eu sou a verdade. Aí aqui nós temos algumas verdades nesse ponto. A primeira delas é que a verdade, Jesus dizendo, eu sou a verdade, ele está dizendo que ele dissipa toda a dúvida e a incredulidade do coração do homem. Ainda, quando Jesus ele diz que ele é a verdade, ele está dizendo, eu sou a verdade nesse mundo de engano. Eu sou a verdade nesse mundo de mentira. Eu sou a verdade nesse mundo de enrolação. Eu sou a verdade nesse mundo de invenção. Ele diz também, Jesus dizendo, eu sou a verdade, ele está dizendo, eu sou o cumprimento sobre as profecias que falavam de salvação. Quando ele diz, eu sou a verdade, ele está dizendo, olha, tudo aquilo que disseram de mim no Velho Testamento, os montes de profecias que falavam de salvação e que apontavam para um Messias, que apontavam para um Salvador, eu sou essa verdade. Que coisa extraordinária é esta? Quem na face da terra poderia abrir a sua boca e falar em verdade absoluta? Ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. O que ele estava dizendo era o seguinte, tudo aquilo que se disse sobre salvação se cumpriu em mim. Outra coisa, ele está dizendo, ele sendo a verdade. Quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele estava dizendo o seguinte, eu sou a encarnação daquilo que eu ensino. Eu queria pregar mais sobre isso. Jesus dizendo, eu sou, ele dizendo, eu sou a verdade. O que é que ele está dizendo? Eu sou a encarnação daquilo que eu ensino. Eu sou a encarnação daquilo que eu estou ensinando. Nenhum mestre, nenhum sábio, nenhum professor, por mais eficiente que seja, um professor de filosofia, de geometria, de química, seja lá qual for a sua área, ele pode dizer assim, eu sou o conteúdo do que eu estou ensinando. Ninguém vai dizer isso. O professor não vai dizer, eu sou o conteúdo daquilo que eu ensino. Não. Um professor de geologia, ele vai ensinar sobre rochas, sobre relevo, sobre a composição das rochas. Um professor habilidoso, eficiente, vamos citar aqui, de história geral, ele vai falar sobre vários assuntos. Vamos pegar aqui um personagem da história, né, que ganhou nome mundialmente, um camarada que foi conhecido, vamos citar aqui no Brasil, um camarada como Tiradentes, que deu a sua vida pela causa da mineração lá em Minas Gerais, que lutou heroicamente contra o quinto, contra a derrama, aqueles impostos que Portugal ele cobrava. Então, um professor de história do Brasil, por exemplo, mudando agora, ele falando numa sala de aula sobre Tiradentes, ele está falando sobre Tiradentes, mas ele não é a encarnação daquilo que ele está ensinando. Jesus Cristo é diferente. Ele disse, eu sou
a encarnação daquilo que eu estou explicando. Eu sou o conteúdo dos meus ensinos. Eu sou a verdade. Era isso que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo. É isso que ele estava dizendo. E tem mais. E tem mais. Um professor de história ou de geografia, ele está explicando o conteúdo, Péricles. Você sabe disso, é professor. Vamos dizer que você está dando uma aula sobre os tipos de climas. Se você explicar os tipos de clima, a interferência dos fatores que influenciam o clima, se você for um professor eficiente, aquilo que você é, o seu comportamento, o seu caráter, não vai implicar na sua aula, porque você vai estar sendo fiel a um conhecimento que você está explicando. O Senhor Jesus Cristo é diferente. Ele diz: eu sou a exegese de Deus. Eu sou a própria verdade de Deus. É por isso que ele é a verdade. É por isso que ele é o único Salvador, porque ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o cumprimento dos meus ensinos. Eu sou a própria explicação de Deus. Eu sou a própria revelação de Deus. Tudo aquilo que veio antes de mim é mentira. Ele mesmo vai dizer isso lá em João capítulo 10. Aqueles que vieram antes de mim é ladrão e salteador. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, olha só o que é que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, fica para sempre. Olha o verso 36. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É Jesus sendo a verdade. E por último, a primeira grande verdade, a primeira grande revelação que faz de Jesus ser o único Salvador é que Ele é o caminho. A segunda é que Ele é a única fonte de verdade. E na verdade, gente, deixa eu dizer aqui para vocês uma coisa. Todos nós deveríamos fazer sempre uma pergunta, irmão Caio: o que é a verdade? Se você é um bom estudante de filosofia, você vai observar que a filosofia, ela nasceu da inquietação do homem na busca pela verdade, para conhecer a realidade de todas as coisas. Então, quando os filósofos, eles começaram a estudar, a se questionar por que é que as coisas aconteciam, eles começaram a buscar, a perguntar pela verdade, a buscar a verdade de todas as coisas. Por que é que isso acontece? Por que é que a terra gira? Por que é que tem sol e tem noite? Aí, dentro desse ambiente filosófico de questionamento, que foi até, digamos assim, benéfico, legal, legítimo, né? Na época, já tinha muita gente fazendo coisas erradas em nome de Deus, já tinha muita gente querendo explicar as coisas de maneira mitológica. Aí os filósofos chegaram e disseram: nós vamos procurar a verdade. Só que, infelizmente, Péricles, os filósofos procuraram conhecer a verdade apenas na ciência. Tentaram conhecer a verdade apenas pela razão. Aí, quando o assunto pende para o lado de Deus, aí ele não consegue responder e não consegue acreditar em Deus, ou na sua grande maioria, apesar de termos filósofos cristãos, porque muita gente está procurando buscar a verdade na razão. Deus é Espírito, Deus é Deus. Ninguém explica Deus pela razão.
Ninguém explica Deus pela ciência, contando, medindo, repetindo um experimento. A gente consegue enxergar Deus pela fé. Você não vai encontrar dentro da ciência alguém fazendo um livro, escrevendo uma tese de doutorado na área da medicina sobre a fé. Está aqui, eu vou ler a fé. Então, aqui nós encontramos. É muito importante que a gente se pergunte. O Tomé, muita gente critica o Tomé porque ele era meio metido ateu. O Tomé era um camarada cheio de dúvidas, mas era aquele camarada cheio de dúvidas, mas que ele era sincero. Você pode observar que depois ele vai dar um grande testemunho, conversando com Jesus, depois que ele ressuscita, de fé. Questionou. Rapaz, eu preciso questionar. Na Idade Média, a Igreja Católica acreditava numa teoria chamada teoria geocêntrica, professor Périx. Ele dizia que a Terra, ela era o centro do universo. E ai daquele que pensasse diferente. Ninguém tinha esse direito de pensar diferente. Nicolau Copérnico chegou e disse, não, peraí. O centro do universo é o Sol. A teoria heliocêntrica. Virando e mexendo, nenhum dos dois estava correto. O Sol é apenas o centro do sistema solar. Mas as pessoas começaram a se questionar. E a gente precisa se questionar, onde é que eu estou pisando? Será que eu, adorando uma vaca lá na Índia, será que eu estou certo? Será que Deus realmente é uma vaca? Será que esse monte de deuses por aí que são adorados, que são colocados no ombro, em andor, colocados rua acima, rua abaixo, será que essas pessoas, será que esses deuses, será que essas pessoas, será que essas estátuas são deuses? Aí Jesus disse, olha, eu sou, só Jesus Cristo salva, só eu sou Salvador. Pastor Wellington, mas o senhor vá com paciência, porque nós moramos hoje num país onde as pessoas não acreditam muito em verdades absolutas. Para muita gente hoje, a verdade, ou qualquer tipo de verdade, é relativa. Bom, ou seja, quando eu defendo que a verdade ela é relativa, eu estou fazendo uma afirmação absoluta. Absolutamente eu estou afirmando que a verdade ela é relativa. Ora mais, se alguém questiona porque eu não posso dizer que existe verdade absoluta, como o próprio Deus, não, mas eu afirmo que a verdade ela é relativa. Quando você diz, afirma, bate um prego dizendo que a verdade é absoluta, relativa, você está falando uma verdade absoluta. E para a gente finalizar, nós vamos para a terceira grande verdade que nós encontramos nesse texto, que faz de Jesus como o único Salvador. Ele vai citar. Cadê o versículo de novo? Isso. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que é que Jesus Cristo, ele é o único Salvador? Ele vai dizer, porque ele é a única fonte verdadeira de vida. Ele diz, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante que Jesus Cristo, ele é o único Salvador, porque ele tem, nele mesmo, ele é a própria vida. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é o doador da vida, o sustentador da vida. Isso é muito importante que se diga, gente. Jesus, ele é o doador da vida. A Bíblia diz que por ele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, as que estão no céu, as que estão na terra, foi ele que criou. Jesus, ele é o autor da vida, ele é o sustentador da vida, ele é o mantenedor da vida. E quando ele diz que ele é a vida, ele é a solução. Ele morrendo na cruz, ressuscitando na cruz, e quando a pessoa passa a acreditar nessa verdade, e se converte, e passa a seguir a Ele, ter Ele como Salvador, a Bíblia diz que a pessoa, ela passa a ter uma nova vida. O João, lá em João capítulo 3, ele vai dizer isso,
que Jesus Cristo, ele é a vida. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, se você quiser ser salvo, se você quiser morar no céu, você vai ter de nascer de novo, gente. E quem nasce de novo volta a ter vida. Jesus Cristo foi quem deu vida a cada um de nós. Louvado seja Deus. Estávamos mortos espiritualmente. Estávamos mortos diante de Deus. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, e essa salvação bateu na nossa porta, quando Jesus converteu o nosso coração, Ele nos deu uma nova vida. É por isso que Ele diz: eu sou a vida. E Ele diz que veio dar vida e vida em abundância. Lá em João capítulo 10. Ele veio dar a vida para aqueles que estavam mortos em pecados. Lá em João, no mesmo livro, no capítulo 17, no verso 3, o texto diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, ele é a vida. Muitos deuses que se propõem como Salvador, eles são fonte de morte. Eles têm o poder de cada vez mais afastar o homem de Deus, iludir o homem. Uma das principais estratégias de Satanás é prender o homem, deixar o homem morto e passar para ele a impressão que ele está vivo. Já percebeu? As pessoas que participam aí de tantas religiões doidas, religiões absurdas, onde as pessoas são capazes de se furar, de se mutilarem, pessoas que são capazes de se sacrificarem, pessoas que são capazes de fazer tantas coisas absurdas, pensando que estão agradando a Deus e por isso um dia elas serão salvas. Na Índia, se você for na Índia e se você estiver de carro no meio da rua, se você encontrar uma vaca pela frente, você para seu carro, a vaca ela vai se deitar, ela vai levantar, ela vai fazer xixi, vai fazer o número 2, e você tem de aguardar, porque ela é um Deus. Você não pode, é tanto que a Índia, ela tem o maior rebanho bovino do mundo, irmão Polastro. Será que as pessoas tomando banho no rio Ganges, um rio podre, um rio poluído, será que aquelas pessoas se banhando naquele rio, naquelas águas terríveis, elas têm os seus pecados perdoados? Jesus Cristo está nos alertando nessa noite. Eu sou a única salvação. Eu queria concluir essa mensagem citando um pensamento de um escritor que eu achei lindo. Ele disse assim, sobre Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho. Não é possível conhecer fora da verdade. Não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual você deve andar. A verdade em quem você deve crer. A vida na qual você deve pôr a sua esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita e não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará e tomarão posse da vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e nos ilumine.